Mas aí vem a pergunta mais importante de todas: como escolher um nicho de atuação? Para isso, existem 2 pontos que eu gostaria de discutir com todos vocês. A primeira delas é de que, se você não tem nenhum tipo de conhecimento sobre determinada área, às vezes é um recém-formado, a primeira pergunta que se coloca é: qual a matéria que você tem mais prazer em estudar? Claro, qual é a matéria que você passaria horas e horas estudando, se aprofundando, buscando conhecimento, pesquisando em sites, vendo palestras pelo YouTube? Ou seja, qual é o assunto, qual a matéria de que você não se sentiria obrigado a estudar pelo prazer que ele te dá? Isso é um bom indicativo de que aquele caminho que você está perseguindo é um bom caminho. Porque afinal de contas a especialização em uma determinada área, por muitas das vezes você vai se dedicar anos e vai ficar anos vinculados àquela matéria. Então, ter prazer em estudar, em se desenvolver naquela área é o primeiro requisito para buscar uma área de especialização. A segunda pergunta que nós vamos buscar respondê-la, e existem estratégias para isso, mas qual a prática que você tem nessa área? Então, se você escolheu o direito penal, o direito civil, o direito trabalhista, você já tem alguma prática nessa área? Fez estágio? Já advogou em algum caso ou outro? Ou mesmo você já tem uma longa experiência nessa área? Todas essas circunstâncias são indicações boas de que essa prática vá se aliar à teoria e você possa se desenvolver. Vamos ver de que essas duas avaliações são muito importantes. Primeiro, algo que você gosta de fazer. E segundo, a prática naquela área, ela precisa ser prazerosa também. Porque podemos ter, às vezes, uma matéria muito interessante de ser lida, de ser estudada nos livros, mas a prática pode trazer algumas dificuldades. E eu dou um exemplo. No meu caso, eu gosto muito de direito penal, já estudei muito direito penal, já tive até experiências de trabalhar, de estudar, de estagiar no Ministério Público, por exemplo, que é um órgão de grande respeito e que tive muitos aprendizados. Entretanto, percebi de que a prática do direito criminal, ela não me traz um conforto, porque eu não tenho a habilidade necessária para lidar com aquela área. Então, apesar de teoricamente seja algo que até gosto de estudar como teoria, eu tenho alguma dificuldade de me adequar na prática. Esse é o olhar que o advogado deve ter. Aliar teoria, aquilo que gosta de estudar, à prática, aquilo que gosta de fazer, é muito importante. Muito importante. Mas eu sei que aí fora existem muitas pessoas falando muitas coisas sobre os nichos de advocacia. E é preciso ter cuidado com alguns questionamentos, como por exemplo, será que essa área dá mais dinheiro? Ou ainda, será que ela dá mais status? Ou será que ela tem mais volume de clientes? Essa fala externa, ela pode ser muito prejudicial para que você possa escolher o seu nicho de carreira. Porque afinal de contas, não se está pensando no prazer que você tem para desenvolver o seu trabalho, mas acima de tudo, se está pensando naquilo que os outros acreditam sobre se dá mais dinheiro, se tem mais cliente ou algo parecido. Então, não ouçam essas pessoas, porque no final das contas, quem vai decidir, quem vai agir, vai ser você. E se você for motivado apenas pelo recurso financeiro, se dá ou não dá dinheiro, certamente você não vai exercitar uma boa advocacia, né? A grande questão é fazer advocacia por prazer. O resultado do bom trabalho, porque ele é prazeroso, a consequência vai ser o resultado financeiro, vai ser o sucesso que você vai desenvolver nessa advocacia. Agora, alguém pode dizer também, mas eu não tenho prática nenhuma. Eu adoro a advocacia previdenciária, mas eu nunca tive um cliente na área previdenciária.
Olha, eu gostaria muito de trabalhar com proteção de dados, LGPD, mas nunca tive uma empresa que me contratou para desenvolver um programa nesse sentido. O que fazer? A melhor dica nesse momento é, muitas das vezes, advogue de graça. Ou seja, procure um cliente que você possa auxiliar e fazer um trabalho pro bono. É uma forma, é uma troca que você poderá desenvolver-se e aprimorar as suas potencialidades, né, trabalhando para esse cliente de forma gratuita. Né? É claro que é preciso se dedicar muito antes. É claro que é preciso conversar com outras pessoas que já estão na área para que ela possa extrair dicas. Mas se você nunca pegou efetivamente uma causa, talvez é preciso pensar em atuar de forma pro bono. Então, por exemplo, se é a implantação da LGPD em uma instituição, procure uma associação de bairro, procure uma associação da qual você faz parte, às vezes até uma igreja, e desenvolva esse programa de forma pro bono. Isso vai ser um grande aprendizado, além do benefício que você vai estar fazendo à sociedade nesse sentido. Mas, acima de tudo, né, escolheu a área pela sua afinidade, definiu a área que você quer atuar, começam os próximos passos. E o próximo passo é busque conhecimento de qualidade efetivo para aquela área que você escolheu. De preferência, selecione 3 cursos, faça 3 cursos, se possível até todos os anos, dentro daquela área. Não estou dizendo de buscar cursos de mestrado, nem de especializações longas de 18 meses. Não, o que eu estou dizendo é de você fazer cursos específicos dentro daquele ramo do conhecimento. Se é da advocacia previdenciária, faça um curso sobre benefícios, por exemplo. Se é na advocacia trabalhista, faça um curso específico sobre os direitos do empregado durante a pandemia. Ou seja, vá se introjetando, vá entrando nesse universo para que você possa conhecer mais sobre esse modelo de advocacia, sobre as especificidades de cada uma dessa área. Outro ponto importante é estude e incorpore a linguagem daquela área. Isso é muito importante. Mesmo sendo todos advogados ou pretensos advogados, para os estudantes, pensando assim, nós sabemos de que o direito tem uma linguagem própria, tem uma forma de dialogar, uma vestimenta própria, mas isso não significa que todas as áreas do direito têm o mesmo perfil. Por exemplo, alguém que queira trabalhar na área de startup, certamente o uso de termos e de uma linguagem muito rebuscada, uso de latim, por exemplo, não é um ambiente muito propício. Ou ainda, se de repente é um advogado que queira se lançar ao atendimento do agronegócio, existe um perfil, por exemplo, né? Muitas das vezes ele vai precisar visitar os locais onde essas pessoas estão e ele precisa minimamente conhecer e entender o ambiente rural. E assim por diante, né? Atender públicos específicos, como por exemplo, pessoas doentes ou de repente idosos, faz parte do tipo da advocacia que a pessoa deseja desenvolver. Então, pensar neste modelo como um todo e agir conforme aquele modelo de advocacia que você quer desenvolver é muito importante para que você se coloque como um especialista. Mas um outro passo que é muito importante, que você deve se preocupar sempre, é de fazer aquilo que chamamos de teste da realidade, né? Não escolha de cabeça um ramo de atividade só porque você estuda e que lhe parece ser interessante aquelas horas que você passa lendo os livros daquela área. Não, é preciso fazer o teste de realidade, ou seja, é preciso ter alguma experiência naquela área. E essa experiência, como eu dizia antes, deve ser buscada. Então, procure outros advogados, tente fazer parcerias, tente fazer, inclusive, parcerias, como eu dizia antes, pro bono. Não, eu só quero aprender, mas deixa eu advogar junto com você, deixa eu atender o cliente, né? Eu tenho certeza de que terá vários colegas que colaborarão neste momento e haverá oportunidade
para que você possa desenvolver e aprender, inclusive, com esse colega nessas atividades, né? Agora, se você perceber de que essa prática que está exercendo, que começou a exercer, que está aprendendo, é tão bom quanto a teoria, que os dois estão alinhados, isso é um ótimo sinal. Isso significa que você muito provavelmente escolheu o seu nicho e que vale a pena então explorar e aprofundar o conhecimento nessa área.